noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético. Estou aqui nessa quinta-feira trazendo uma viagem improvisada para vocês. Infelizmente, nós tivemos um probleminha técnico com o vídeo sobre o baralho Illuminati, né? Nós gravamos até o vídeo, mas infelizmente não conseguimos aproveitar a gravação. E aí, para não ficarmos sem uma viagem aí, né, nesta quinta-feira, eu vim aqui de improviso trazer um assunto especial para vocês, né? Infelizmente, por conta aí, né, por uma questão logística, o Emerson não pôde comparecer, né? Como foi assim, em cima da hora, a gente, né, tem pouco tempo aí para produzir o conteúdo, né? Eu vim aqui para que vocês não fiquem aí, né, sem a nossa famosa viagem aí de quinta-feira. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o orgulho, né? Um comportamento, um sentimento, né? Uma atitude que está sempre aí, né? Sendo citada, sendo enaltecida, a gente sempre comenta aqui, né? Sobre o orgulho, né? E o mundo em geral, né? Fala, né? A gente vê aí nas mídias, nos noticiários, né? Como que a sociedade lida com essa questão, né, do orgulho. Será que é bom ter orgulho, né? Será que o que a gente deve ter realmente é orgulho, né? As pessoas se referem ao orgulho querendo dizer o que realmente significa o orgulho, né? O que que a Bíblia diz sobre orgulho, né? Então, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu vou tentar aqui, né, junto com vocês, né, estabelecer aí um raciocínio, um pensamento aí para que a gente possa refletir, entender o que, que as escrituras dizem, né, e como que a gente deve se comportar em relação a isso, né, e o que é bom, né, o que a palavra diz sobre o assunto. Então, né, como eu disse aí, né, o mundo, né, fala sobre o orgulho, né? Orgulho do que eu sou, orgulho do que eu tenho, orgulho, né, de raça, orgulho de gênero, orgulho da nação, do país, né? Mas enfim, o que que nós queremos dizer com isso, né? E de onde, né, vem, né, esse sentimento de orgulho, né? Então a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? E o maligno, né? De onde, qual a origem do maligno? Vem daí, né? De um anjo, né? Que se achava melhor que todos os outros anjos, né? Que achava que era melhor do que o próprio Deus, né? E esse orgulho levou ele à queda, né? Assim como dizem provérbios, né? O orgulho precede a queda. Então, através daí, né, que surgiu, né, todo o mal, todo o pecado, através desse orgulho, dessa soberba, deste egoísmo, né, deste ego inflado, né? Então aí a gente vê que a raiz, né, de tudo, né, de todo o mal, veio realmente da questão de você ter orgulho, né, de você se orgulhar, de você glorificar a si mesmo, né, por algo que você não é, né? Que pelo poder que você não tem, né? Então, lá mesmo em Gálatas 6 diz isso, né? Gálatas 6 diz assim, no versículo 3 ao versículo 5: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então aqui, né, além da questão de se achar, né, algo que você não é, né, porque diante de Deus, né, na verdade, somos todos iguais, né, fala dessa questão de comparar, né, de se comparar um com o outro, né. Então se você, né, tem algo a se valorizar, né? Que você se compare a si mesmo para poder crescer, né? Para poder ser melhor, melhor que você mesmo, né?
ou a questão de você superar o seu pecado, vamos dizer assim, e não em relação ao outro, né? Porque na verdade diante de Deus somos todos iguais, né? Todos somos falhos, todos somos pecadores e todos recebemos o amor de Deus igualmente, né? A graça de Deus, né? Cabe a nós escolhermos, né? Se queremos viver, né? A nossa vã natureza, né? Pecaminosa, ou se queremos viver na graça do Senhor, né? Então, diante desses dois pontos, todos são iguais, né? Na verdade, né, o orgulho, né, as diferenças, né, só nos levam realmente ao conflito, né, à discórdia, a brigas, né? A palavra mesmo diz isso. Então, a gente tem que entender, né, a raiz, né, de tudo isso, ela vem realmente desta natureza pecaminosa, né? Porque o ser humano, além de falho, pecador, ele tem uma questão de sobrevivência, né? De ego, né? De você ter o medo, é, de, de ter falta de alguma coisa, né? De você se apegar à sua sobrevivência, né? O medo de estar exposto ali, de ser tido como fraco, né? Como inferior, ou até dentro, né, da natureza ali, de estar num local inóspito, tendo que lutar pelo seu alimento, pela sua sobrevivência. Então isso faz com que a gente tente demonstrar uma superioridade, uma força, né, um poder, né, para que não sejamos subjugados, né? Ah, aquele ali é fraco, eu vou tirar proveito dele. Aquele ali é fraco, vou oprimi-lo. Então, essa própria opressão, esse próprio preconceito, da forma como a gente julga, né, as outras pessoas, nos leva a fomentar, né, este ego, este egoísmo, né, este orgulho, esta soberba. Então, através, né, dessa opressão, deste desejo, né, deste prazer em ter o poder, que o próprio ser humano foi oprimindo o outro e foi levando essas questões, né, onde hoje as minorias, elas levantam essa bandeira de orgulho, né? O orgulho de ser, né, de servir, de ter uma determinada raça, o orgulho de ter um determinado gênero, né? O orgulho de ser de determinado país, né? Ou de exercer determinada função, né? Que aos olhos das outras pessoas parece ser inferior, né? Mas a verdade é que a palavra também diz que a gente não deve, né? Não devemos nos orgulhar de sermos melhores, né? Do que os outros, ou de termos mais do que os outros, e sim de servir aquele que, que aparenta ser inferior a nós, né? De servir, né? A principal lição que o Evangelho nos traz é essa, né? Amar primeiro a Deus e ao próximo como nós mesmos, e de servir, né? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, né? Que, né, o próprio mestre deu este exemplo ao lavar os pés dos seus discípulos, né? Vocês me chamam de mestre e realmente eu sou, mas eis aqui o meu ensinamento, né? Eu como mestre venho aqui lavar os seus pés e digo que façam o mesmo, lavem os pés uns dos outros, né? Então, hoje a gente vê aí, né? A gente está vivendo aí um cenário, né, das Olimpíadas, onde existe, né, uma disputa no esporte, né, e até, né, a abertura da Olimpíada gerou aí uma grande polêmica, né, com questão religiosa, né, que também pode entrar nessa questão do orgulho, orgulho da minha religião. Será que devemos ter orgulho da nossa religião, né? Ou devemos tratar, né, os outros igualmente, com respeito, com amor? E aí a gente entende, né, a questão, né, essa bandeira levantada do orgulho das minorias, né, orgulho de gênero, orgulho de raça, orgulho do país, que na verdade a gente poderia traduzir isso em amor,
em respeito, né? Nós devemos, né, amar aquilo que somos, né? Aquilo que temos, não mais do que a Deus, né? Mas através desse amor, né, desse respeito com o próximo, né, em tratarmos, né, todos como iguais, a gente alcança, né, esse verdadeiro sentimento, ao invés de chamarmos, né, de orgulho, mas sim de amor, né? Lógico que a gente precisa entender determinados conceitos, né? Porque Deus, ele nos ama, né? Ama a todos, mas ele não ama o pecado. E aí entra um grande ponto, né? Será que aquilo que eu estou representando não está representando uma ação pecaminosa, né? Eu estou tendo orgulho de algo que é pecado, né? Como entender, né? Essa questão aí, né? De aquilo que é objeto do meu amor, do meu orgulho, né? Aquilo será que é bom, será que é ruim, né? O próprio orgulho é tratado como algo ruim nas escrituras, né? O tempo todo, o Senhor fala que odeia os orgulhosos, né? Que ama os humildes, que a gente tem que ser humilde, né? Que a gente não deve se, né? É, é, buscar a honra e a glória, né? Porque toda a honra e toda a glória pertencem a Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E, né, se tratando aí, né, de um ambiente competitivo, né, onde as pessoas aí estão lutando para ser o melhor, né, o vencedor, a gente tem que ter cuidado, né? E aí muito se fala, né, na questão do orgulho, né, da sua nação, de estar representando ali, né, o ideal, né, uma ideologia também, né, orgulho da sua ideologia, do seu partido político, né? Então é uma questão complexa, né? Então, muito se fala aí, né? As pessoas, né, ao ganhar a competição, né, se manifestam aí falando do orgulho do seu país, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Com esse posicionamento, né? Que nós, né? O ensinamento principal de Cristo é de sermos humildes, de reconhecermos. E teve uma cena muito bonita aí nos Jogos Olímpicos, né, na competição aí do judô, né, com uma brasileira aí que ganhou o bronze, estava lá de joelhos chorando, né, por ter ganho, né. A gente sabe que essas competições, né, elas são, né, elas levam a pessoa ao extremo, né, na disciplina, na dedicação. E quando elas conquistam alguma coisa, é muito emocionante, né? Satisfatório. Uma pessoa ela tá ali porque, né? Chorando, né? Porque é muito emocionante realmente. E a sua adversária que perdeu, né? Foi lá, né? Numa ação de consolo, assim, vamos dizer, né? E deu uma levantada nela, né? Por quê, né? Depois na entrevista a gente foi entender, né? A judoca brasileira explicou, né? Que ela tem ali uma relação, né, de amizade com a sua adversária, né, que ela inclusive evangelizou a sua adversária e naquele momento a sua adversária ali, ela foi junto dela lá e falou assim: "Você é vitoriosa, você tem que glorificar a Deus, né? Dê a glória àquele que merece toda a glória, porque ele te deu a vitória, né?" Então, é o que a gente realmente deve fazer, né? A palavra diz, né? A tudo dai graças e tudo que façamos, façamos para a glória do Senhor. Então, se a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, né, e a gente glorifica a Ele em tudo aquilo que fazemos, né, nós fazemos o melhor que podemos, né, com aquilo que temos, para a glória do Senhor, não em benefício próprio, né, não em busca de, né, de ser melhor do que o outro, mas em busca realmente de elevar o nome de Deus para que ele alcance aos outros, né? Por amor ao outro, né? Em primeiro lugar, né? Em segundo, vamos dizer assim. E tem tudo isso, né? E isso também
né, nos faz lembrar aí de um filme, né, que, lógico, temos muitos filmes que retratam aí a questão do esporte, da competição, mas tem um filme né, que na tradução, né, fala realmente do orgulho, que é Pride, né, o Orgulho de uma Nação, e ele vem nesse âmbito aí, né, que está muito relacionado ao esporte, da questão da supremacia negra no esporte, né? O orgulho né, de ser negro, né? E realmente o negro ele tem, né, um fator físico, né, muito preponderante, vamos dizer assim, no esporte, né? E a gente sempre, historicamente, a gente tem uma opressão com relação, né, a essa diferença de raças, né, e o negro sempre foi oprimido, né, com relação a isso, e essa opressão, né, nos leva, né, a essa questão do orgulho, né, porque até por questão religiosa, muitas vezes o negro ele foi colocado como um ser inferior, e não existe isso, né? Não existe isso. E aí levanta-se essa bandeira, né, do orgulho, né, da- racial, né? Sendo que na verdade é uma questão de amor, né? Que devemos amar o negro realmente. E ele mesmo tem que ter o amor próprio, né? Da sua raça, vamos dizer assim. E aí esse filme trata disso, né? Uma história baseada em fatos reais, lá com Terrence Howard, né? Então aí a gente pode até passar um pedacinho aí do trailer, onde ele é um professor que ele sofre ali preconceito, né, por ser negro ali no mercado de trabalho, né, nas suas atividades em geral. E aí, né, no seu trabalho ali dentro da escola, ele, né, monta ali uma equipe de natação, né, negra ali, e eles, né, se fecham assim, né, nessa equipe, né, na superação, na disputa ali no esporte, para tratar ali, né, desse orgulho, né, contra o preconceito. Então, eu acho que ao invés, né, de levar aí esse orgulho, né, numa conotação, né, de, de, de ser melhor, de estar em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente tem que retratar isso, né, com uma questão de amor, né, de amor próprio, né, de, de respeito, né, com as diferenças, né? Então é isso que a Bíblia prega, na verdade, que o Evangelho prega, né? E então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa questão quando a gente fala, né, de orgulho, de querer sobrepor ao outro, né? Até por essa questão de preconceito, de opressão, né? E de que alguém está sendo subjugado e aí querer enaltecer, né? E às vezes até inverte-se os papéis, né? Por conta, né, deste orgulho, colocando o, o outro, né, que estava no papel de opressor como oprimido, né? E aí fazendo uma inversão de valores e uma inversão de papéis, né? Ao invés de colocar realmente o amor em primeiro lugar. Então é esse, né, o cuidado que a gente tem que ter. Então a Bíblia também fala que, né, essa questão, né, de diferença, né, de cobiça, de querer ser o melhor, é um problema, né? Tá lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo, eu perdi aqui ó, a marcação, versículo 16, vou achar aqui, tá aqui ó, acho fácil. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E aí aqui a gente vê o mundo, né, de acordo com aquele conceito, né? O mundo jaz no maligno, né? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus.
Então a gente vê essa visão de mundo como algo ruim, né? Então aquilo que vem do mundo, né, não vem de Deus. Então a cobiça, a ganância, desejo por ser melhor, por ter mais, por mostrar que é melhor, por mostrar que tem mais, né? Por se orgulhar de ter, né? De ter mais, né? De ser melhor, das riquezas, do poder, né? Isso nos afasta de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa esses termos, né? De ter orgulho, né? Porque, né, o próprio Deus diz, né, que ele é contra os orgulhosos e a favor dos humildes, né? Bem-aventurados aqueles que são humildes, né? Pois dele é o reino dos céus. Então, todo esse ensinamento que está por trás, né, do evangelho, né? A gente ser humilde, né? Próprio Jesus Cristo, né? Sendo, né, perfeito, né? Sendo Deus, ele veio, né? Ele se fez homem, né? Se fez homem, né? Se colocou no nosso lugar, né? Com todo o poder que ele tem, ele sofreu, né? Deu a sua vida, sofreu o maior, né, sofrimento que alguém poderia ter, né? A morte, a tortura, né? Em amor a nós, né? Tem um papel mais humilde do que você dar a vida por outra pessoa, né? Mais humildade do que isso não existe, né? Então aí a gente vê, né, o verdadeiro valor, né, em contraponto àquele que não tinha nada, que era, né, um anjo, né, que ser maior que Deus, e aquele que era Deus, né, e que é Deus, que se colocou no lugar de homem e deu a sua vida para nos salvar. Então a gente vê aí, né, o contraponto, né, os paralelos aí, né, é, da diferença, né, de você ser humilde e você ser soberbo, arrogante, querer ser o melhor, né? E isso tá também, né, essa questão de preconceito, né, de orgulho, ela é retratada em muitos filmes, né? Então a gente tem também o filme O Orgulho, né, que é um filme que fala disso, né, de uma jovem que quer ser advogada, uma jovem de periferia, né, imigrante, que tem descendência ali africana, né, na França ali onde, né, entra numa faculdade onde tem um professor que é arrogante, né, que tem ali uma má conduta, que é preconceituoso, né, e por conta, né, desse comportamento a faculdade ali penaliza ele para trabalhar junto com essa aluna que ele discrimina, né? E aí os dois juntos, eles acabam, né, ali tendo que enfrentar, né, essas diferenças de uma maneira bem interessante o filme, é um filme de 2017, né, um filme recente aí, e que trata aí, né, diante, né, de toda essa mudança que há aí na França, a gente vê aí próprio esporte, aí uma seleção francesa toda diversificada aí, né, com a maioria negra, a maioria vem de descendência africana, né? Então a gente vê aí esse contraponto aí, né, dessa questão étnica, né, e nacionalista, né, da questão de você ter orgulho da sua raça, do seu país, né? Que não cabe aí, né? A gente, né, vê que no fim, né, a gente tem que trabalhar junto para construir algo melhor, né? Para adorar a Deus, né, aquele que realmente deve ser glorificado, né? Então a gente vê aí. E até, né, na questão, né, dos relacionamentos também, né, na questão amorosa, né? É difícil, né, você ter ali, né, um casamento, lidar com os erros da pessoa, com as diferenças da pessoa. Então a gente erra, a gente, né, às vezes tem orgulho, não quer pedir desculpas, não quer pedir perdão. Até nisso o Senhor nos ensina, né? Perdoai aqueles que nos ofendem para sermos perdoados, né?
Então, assim como o Senhor nos perdoa. Então, a gente não pode, né, ter orgulho, né, e não, né, ser humilde ali de reconhecer o erro, ir lá pedir perdão, e aquele também, né, que foi ofendido, também de perdoar, de perdoar a pessoa, de falar assim, não, tudo bem, eu te perdoo, né, tá tudo certo, não guardar mágoas, né, não guardar rancor, e a questão, né, do relacionamento tem disso, e até da questão, né, a gente vê também nos filmes, um filme também que vem com esse título, né, de Orgulho e Preconceito, que trata, né, da questão de você buscar, né, um relacionamento através de preconceitos, né, de aparências, de posses, né, de questões financeiras, né? Então a gente vê no filme que a questão ali, uma família onde se tem, né, só filhas mulheres, né, e de que há necessidade de você ter um bom partido, né? Então a família busca, né, que sempre a filha mais velha se case primeiro e ela tem que buscar um bom partido. Nem sempre o bom partido é aquele que ela gosta, né? Então, né, existe essa questão aí de você lidar, né, com o preconceito, né? Será que a pessoa que tem mais posses é a melhor pessoa para estar se relacionando? Né? E às vezes ali aquela pessoa, né, que está ali mais discreta, né? Talvez, né, combine mais, né? Ou seja, realmente a pessoa destinada àquela pessoa, né, que está ali buscando, né? No caso a mulher, né? Que também, né, naquela época, ela devia servir, né, ou tentar conquistar ali, né, de alguma forma, um bom partido, né, trazer um bom partido, ou, né, se não é pela beleza, pelas habilidades ali de ser uma mulher, né. Então o filme trata tudo, né, disso, né, daquela questão do século XVIII, XIX, né, em que a mulher passava por esse tipo de problema, né? E aí ela tinha, né, que se relacionar, lidar, né, com essas questões, né, de orgulho e preconceito, né? Então ali no filme trata tudo isso. É um filme de 2005, né? Um filme bem interessante que foi baseado num livro também do mesmo nome, né? Orgulho e Preconceito, e que foi um sucesso aí, né? Um best-seller, se não me engano, que trata dessas questões, né? De você deixar de lado, né? Essas questões de diferenças, né? De querer ser o melhor ou de ter o melhor, né? Para conquistar aquilo que você deseja, né? Sendo que na verdade a gente deve buscar realmente a vontade de Deus, né? Devemos buscar a Ele para saber realmente o que Ele tem para nós, né? Porque a palavra diz que os planos dele são muito maiores do que os nossos, né? Os pensamentos dele são muito maiores que os nossos, maiores e melhores, né, do que os nossos, né? E ele, né, tem planos de paz, né? Planos de bem, de nos fazer bem, né? Deus não quer o nosso mal, né? E às vezes a gente passa, né, por dificuldades, por provações, exatamente para que, né, a gente cresça, né, enfrentando essas dificuldades, né? Pois o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando a gente vê que a gente é fraco diante das circunstâncias, né? Que a gente não tem controle de tudo, né? Muita gente, né, às vezes se orgulha, né, da questão de disciplina, de organização, mas na verdade a gente está totalmente entregue às circunstâncias, né? Ele sabe, ele tem o poder de todas as coisas, né? Ele que está no controle de tudo. E quando a gente aprende isso e consegue colocar ele no verdadeiro lugar, né, no trono, né, ao invés de nos colocarmos no trono, a gente consegue, né,
se relacionar, né, e ter essa humildade de servir, de dar a outra face, de perdoar, né, de, de dar além daquilo que o outro, né, pede, que necessita. Então tem tudo isso, né? E lá, né, em Jeremias, no capítulo 9, a gente vê um pouco disso, né? No versículo 23, aqui, ó. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio de sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois dessas coisas que me agradam. Então, aqui ele fala, né, que a gente não deve, né, se orgulhar nem se gloriar, né, daquilo que a gente conquistou, né, da nossa força, da nossa sabedoria, da nossa riqueza, pois é Ele que nos dá tudo isso, né? Então, se a gente tem que dar glória, é dar glória a Deus, por conhecer Ele, pela graça dele, né? Por buscar a Ele, por estar na presença dele, mas nunca, né, subjugando o outro, né? A outras religiões, né? E isso é importante, né? A gente tem que amar, tem que dar um bom testemunho, né? E é isso que a palavra nos diz, né? Então, eu acho que a gente pode, né, finalizar aqui nesse conceito. Então, né, sempre pensar que é Deus em primeiro lugar, que é Ele que é dele que vem todas as coisas, que devemos fazer tudo por Ele e para Ele, né? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Então, se você às vezes está passando por dificuldades, né? Tem aí, né, um problema aí, né, com a questão do orgulho, né? Busque ao Senhor, busque os planos dele, a vontade dele, né? Que ele vai te mostrar o caminho, né? Vai te mostrar aí como, né, como agir com humildade, né? Através do Espírito Santo a gente tem tudo isso, o amor, a paciência, a bondade, né? A mansidão, o respeito. Então, através disso, a gente alcança, né, realmente aquilo que a gente precisa alcançar, né, que é o reino de Deus, né, e viver em harmonia, em paz, né, em amor com os outros, né, sem ter orgulho, sem, né, lógico que a gente vai sempre estar em pecado, né, porque a gente é falho e pecador, mas com essa humildade de se redimir, de dobrar o seu joelho, de confessar que a gente errou e entregar tudo a Deus, porque Ele é o soberano em todos os momentos, em todas as coisas, certo? Então fica aqui a nossa viagem, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido aí passar um pouco, né, dessa reflexão, né, sobre o orgulho, sobre a humildade, sobre o amor próprio, né? Sobre o que a Bíblia diz sobre isso, sobre o que o Senhor espera de nós com relação a isso. Então, se você não gostou também, por favor, comente aí, deixe a sua crítica, né? Se eu falei alguma besteira, alguma coisa errada, deixe aí o comentário, faça a sua correção, a sua sugestão, coloque aí também um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração, né? Espero que tenha tocado, né? Que a palavra aí tenha alcançado aí o que ela realmente é, como a gente diz, né? A palavra nunca volta vazia, né? Então curta, comente, compartilhe, nos ajude aí a alçar voos cada vez maiores. E na próxima terça-feira aí nós voltaremos aí com certeza com o vídeo, né, sobre o baralho Illuminati, né? Nós estamos aí nos preparando para isso, né? Temos um pouquinho mais de tempo aí para cuidar desses problemas técnicos, né? Não se esqueça aí que no final tem a musiquinha de encerramento, então também comente aí a musiquinha no final.
E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Com você meu orgulho não é orgulhoso. Alô, Riquelme!